Gravando. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa sessão de debate de projeto de pesquisa. Hoje nós teremos o debate do projeto Os 5 Planos Narrativos na Leitura de Mulher Explícita, a criação de uma nova taxonomia cultística, da Fabiane Lemos de Freitas Garcia, e quem vai debater é o professor Dr. Rodrigo Andrade Pereira. Fabiane, você tem 15 minutos para fazer uma breve apresentação do seu projeto, que o professor Rodrigo, na verdade, já leu, mas para apresentar aqui para a sala, e depois o professor Rodrigo pode fazer os seus comentários. Ok, Fabiane, é com você. Tá. Bom, então, os projetos, eles surgiram, né, nessa necessidade da análise da obra da Alciene, que nós começamos, eu e o professor Hammer começamos a perceber que apenas os 2 planos do Pigra, 2 planos não, 2 teses que ele menciona, não são suficientes para uma autora como ela, né? Porque, na verdade, ela não esconde, ela mostra tudo ali de uma plano aparente, né? Mas por etapas. Então, são como se fossem camadas, né, de sentido que nós percebemos nesses contos dela. E aí, tendo em vista isso, né, tendo em vista a escrita, da Alciene, que é uma escrita diferenciada, né, nós pensamos nessa questão dos 5 planos. A princípio seriam menos planos, mas eles foram se desdobrando e nós fomos pensando em 5. E esses planos, eles formam um conjunto, uma epistemologia, né, de leitura da obra da Alciene, dessa escritora, mais contemporânea, mas eles servem também, vão servir para a leitura de outros escritores também contemporâneos. Então, os planos, como análise desses 5 planos, nós utilizamos um conto dela que abre o livro da Mulher Explícita, que é o Independência e Morte. Um conto curto, mas nós encontramos esses 5 planos no conto. Como é uma teoria ainda que nós estamos assim, está em construção ainda, então ela não está totalmente completa. Mas eu vou falar um pouquinho de cada plano, o que vai ter em cada plano. Então, o plano número 1, ele é um plano superficial, ele é chamado de... Nós nomeamos já os planos, né? Antes a gente estava chamando de superficial, mas agora ele é chamado de epidérmico, esse plano, que nós utilizamos de metáforas do corpo humano, né? O professor Howard teve essa ideia. Então, o plano epidérmico é aquela camada superficial que, de início, que nós percebemos nesse conto, né? E para esse plano superficial, ele seria assim um plano seria assim mais ou menos uma fusão da primeira história do Piglia, né? Não, na verdade, ele não seria a primeira história, seria mais ou menos acima da linha d'água do Hemingway, né? E agora introduzindo novas teorias, porque é como uma bricolagem que essa nossa teoria, porque você vai fazendo uso de várias epistemes, várias teorias de outros campos, nós usamos o quadrado semiótico do Graham-Mass, né, da teoria semiótica, e que ele apresenta duas oposições fundamentais, que, na verdade, ele pertence ao nível fundamental da semiótica, né, do percurso gerativo, da semiótica padrão. E é o que a gente consegue ver a princípio, a existência de duas oposições no conto, no caso, opressão e liberdade, né, que levaria a vida e a morte. No caso, a opressão como disfórica, como eufórica, e a opressão e a liberdade como eufórica. Bem, e partindo para o segundo plano, que é, na verdade, o plano dérmico, que já na metáfora humana, do corpo humano, ele já é uma camada que está
logo abaixo do epidérmico, da epiderme, né? Nessa camada, chamada dérmico, nós utilizaremos o percurso semiótico, né, o percurso gerativo, que é o segundo nível da semiótica, né, que é o nível narrativo nessa camada. E só um minutinho. Nós teríamos o nível narrativo, né, da semiótica, que, na verdade, esse nível narrativo ele contribui com a organização da narrativa, né? E as partes menores, elas vão ser minuciosamente analisadas, também a partir do texto do professor Howard, que ele publicou no site da Pangeia, o texto, esqueci o nome do texto agora, mas é um texto... A arte de ler. Exatamente, a arte de escrever, uma metodologia da leitura. Isso, a arte de escrever. Uhum. Isso. Então, esse texto dele também vai ser usado na criação dos planos, né? Então, a gente usaria esse texto também. E o segundo plano, que ele é chamado hipodérmico, né? Que está logo abaixo também, mais abaixo ainda da camada da derme, né? Ele é um plano que nós... Só um minutinho, gente, me perdi aqui nas minhas folhas. Na verdade, já seria mais ou menos um plano, o iceberg do Hemingway, né? Seria mais ou menos esse plano. Só um minutinho, Rodrigo, eu esqueci uma folha minha aqui que tinha uma informação, mas ele é um plano importante, mas ele tem essa fusão do iceberg do Hemingway. E o quarto plano, que ele é chamado de circulatório, esse plano, ele já vai constar a semiótica das paixões, né, do Greimas, mas agora eu estou com um problema porque eu comecei a assistir comecei a ler o Greimas e aí do Greimas você percebe que já tem outro desdobramento, porque a semiótica é uma teoria que ela está sempre se reinventando, então nós já temos a semiótica das tensões, do Zilberberg, que é um desdobramento da semiótica do Greimas. Então, aí eu agora vou ter que ajustar nisso, né? Colocar também essa questão da tensão, né? Dessa semiótica tensiva, né? Que o sujeito, segundo a semiótica tensiva, o quadrado semiótico não pode ficar apenas em duas oposições, né? Porque o sujeito ele tem níveis, né? Ondulações de sentimento, que se funde aos acontecimentos ali da narrativa, mas o quadrado semiótico vai permanecer no primeiro plano, porque o professor falou que cabe ali, sim, para esse tipo de leitura, né? Então, nesse quarto plano, vai ter essa semiótica das paixões, e também, fora isso, nós também colocamos os arquétipos, né? Que tem origem na obra do Jung, né? E também do Bachelard. Essas duas epistemes nós vamos ter aqui. E no último plano, que ele é chamado de cerebral, mas o professor Howard tinha mencionado para mim outro nome também, que eu não lembro agora, não coloquei aqui, porque na verdade eu deixei cerebral, né? E ele é a cosmovisão da leitura, né? Que se depreende da leitura, visão de mundo. Aí a gente começa a pensar numa autora, por exemplo, como a Alcione, que isso está muito ligado no lugar de fala dela, de onde ela veio, quem ela é, né? Mulher, liderou o Grêmio estudantil, se formou em história, a vida dela. Então, você começa a depreender isso, essa cosmovisão, que também tem
em conjunto também com a análise que o professor Howard faz naquela leitura, né? Que ele fez no blog da Pangeia. E assim, está em construção ainda, Rodrigo. Preciso de muitas sugestões. Tem muita coisa ainda que precisa ser colocada, as análises ainda estão bem iniciais, então, praticamente é isso, são esses planos que ajudam na leitura da Alcione, então, eles fazem essa bricolagem com várias teorias, né, tudo junto, para fazer essa leitura. Show de bola. Show de bola. É isso, né? Pode falar, Natália, então? Sim, Muito com a bem. palavra, o professor Rodrigo, para o debate. Olha, é um prazer estar aqui com vocês duas, né? Duas colegas, duas amigas de longa data, de luta juntos, né? De leitura junto, de grupo junto, né? Então não vem aqui falar como alguém superior ou sei lá que for. É um colega falando, a Júlia. É um colega falando, né? Para outra colega. Bom dia, Júlia. Assim, eu sei da sua dificuldade, a gente conhece tudo. A gente já conversou, a mesma dificuldade que eu tenho. Mãe, esposa, né? Não é professora do ensino público. Eu sei muito, muito bem dessas dificuldades, das dificuldades que você vai ter. Né? Não vou mentir para você que vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Não é fácil. Mas por ser difícil, vai ser mais recompensador, né? E ainda mais com todas essas nossas obrigações que temos. E eu, quando eu li o seu trabalho, quando eu vi o seu trabalho, eu fiquei assim, já é a terceira vez que eu estou lendo Mulher Explícita, eu já li trocentas vezes, de trás para frente para trás, e vai. Gosto muito do livro, acho o melhor da Alcione, acho o melhor de todos. Acho que ela atingiu um nível muito bom no Mulher Explícita. Gosto muito do Filho de Pinguço. Gosto muito de Filho de Pinguço, que eu fiz uma análise do Filho de Pinguço com um conto do Vilela, né? Que ficou um trabalho interessante. Mas o Mulher Explícita o Independência ou Morte é um soco no estômago. Um negócio muito criativo, diferente de tudo que a gente viu na vida. Um conto muito diferente. Eu nunca tinha visto algo igual. Isso, eu estou falando, e sou um leitor. Isso eu posso dizer que eu sou, né? Sou um leitor viciado. Então, e eu achei o negócio absurdo. Eu acho Noturnos lindo, 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 quase uma crônica, né? Quase uma crônica poética, lindo Noturno. O da Hortência lá, que é o da... Qual é o nome? Alforria para Hortências. Alforria para Hortências. Excepcional. Excepcional. Plenilúnio, excepcional. Bom, enfim. Mas eu gosto mais do Independência ou Morte. Né? É o que eu gosto mais. Bom, enfim. Eu acho que é um trabalho corajoso. E graças a Deus que você mudou de orientador. Eu vou falar aqui agora, gravando.
entendeu? Vou falar, isso eu vou falar. Porque, olha, foi Deus chegando assim, colocando a mãozinha assim. Falou, pera um pouquinho que eu vou cuidar dessa menina, né? E aí... E olha, esse tema é espetacular, Fabiano. Isso é muito bom. Isso é um negócio que, a hora que você terminar isso, você vai abrir um campo para outros pesquisadores fora de sério. Você vai criar isso é que é fazer letras, entendeu? Isso que é o homem e a mulher de letras tem que fazer, é isso, entendeu? Quando a gente fala em projeto de doutorado, é a isso que eu me refiro, entendeu? Isso é projeto de doutorado, entendeu? Isso é algo que você vai fazer, que vai te dar um trabalho? Vai. Mas na hora que ficar pronto, isso vai ficar tremendo, tremendo. Você encontrar essas camadas todas no conto, né? Eu já tinha falado, não sei para alguém, eu acho que eu estava conversando com a Eunice uma vez, eu falei assim, eu acho que o conto da Alciene parece um conto cebola. Aí ela riu de mim, né? Porque eu acho que você vai tirando as coisas assim e vai aparecendo mais. Então você vai tirando, né? Essa ideia da cebola, mas aí você vem com a ideia do corpo humano, que é espetacular, entendeu? Eu acho assim que o projeto você está com uma boa referência, você está com um bom referencial teórico. Aliás, referenciais teóricos muito consistentes e difíceis. Então, a semiótica, filha, não é para amador, já, né? Não é para amador, é para gente grande mesmo, entendeu? Encarar isso daí. Então, é uma coisa que você precisa se debruçar. Igual eu tive uma dificuldade com a estilística do Bakhtin, que eu me debrucei muito, o meu trabalho é muito em cima da estilística do Bakhtin, da estilística do romance, que também não é um negócio fácil, é um boi chucro que você tem que domar. Então, igual a semiótica, né? Que é muito interessante, mas é bem complicado de entender, que eu acho que você precisa de leitura e leitura. Entendeu? Assim, uma sugestão que eu posso te dar, não coloca mais nada no seu corpus, que senão você não vai dar conta. Entendeu? Acho que já está de bom tamanho esses contos, né? Você quer ver? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contos. 7 contos, entendeu? Acho que está de bom tamanho, tá bem escolhido os contos, né? São contos representativos do livro, né? Deixar claro na súmula, acho que você tem que deixar claro melhor que é uma amostragem, né? Trabalhar com essa questão da amostragem, porque senão alguém pode te perguntar mas por que você não fez do livro inteiro? Então, eu acho que isso é uma pergunta, a gente tem que se preparar para as bordoadas que vem da vida. Então, por que não foi o livro inteiro, entendeu? Então, eu acho que você precisa pelo menos pensar nessa justificativa. Por que foi escolhido esse corpus? Né? Por que esses contos, né? Por que não, sei lá, por que não Mulher em Recesso? Por exemplo, você não pôs, mas por que não? Entendeu? Então você tem que mostrar por quê. Por que não Abelha Rainha? Entendeu? Então, quer dizer, você vai, não, por causa disso, disso e disso e disso. Porque nesse conto a gente consegue enxergar melhor. Assim. Então, eu acho que no projeto a gente precisa ter muito bem definido a justificativa do porquê que a gente está fazendo aquilo. Entendeu? Eu acho que você está com a faca e o queijo na mão, é só você começar a comer. Entendeu? Então, ter essa boa justificativa do porquê do corpus, né? Do conto,
dos contos. Acho que se fizer mais do que isso, vai te dar um trabalho danado, porque você vai fazer uma análise em 5 camadas, quer dizer, cada análise vai virar entendeu? Cada conto é um TCC na vida. Você entendeu? Olha que loucura isso, né? Então é um trabalho de fôlego. Você está com bons referenciais teóricos. Aliás, metade da sua súmula é de referencial teórico. Eu fiquei vendo. Falei, caramba, olha que louco, bicho. Ela fez uma biblioteca só no projeto, entendeu? Quer dizer, você tá com referencial teórico. Eu falo para os meus alunos assim, olha, diga-me quem você cita que eu te direi que pesquisador tu és, né? Porque estar em boa companhia é muito bom, mesmo ainda mais no trabalho acadêmico. E você está em ótimas companhias, né? No seu referencial teórico. A súmula, só você precisa dar mais uma organizadinha nela, aquela questão toda de colocar lá nos moldes lá da FMS, tudo certinho, né? Que eu acho que tá. E aí, na sua justificativa, que você colocou a introdução e a justificativa, na sua justificativa você pode acrescentar, eu acho que a sugestão que eu te dou é você acrescentar o porquê do corpus, né? O porquê que são significativos para a tua pesquisa e não outros, já que a gente tem outros contos aí no livro, né? Então, o que você escolheu, 7 contos. Então, eu acho que você pode fazer um adendo na sua justificativa, dizendo que o corpus escolhido foi por conta disso, porque eles é que são mais representativos por conta disso. Então, acho que você vai saber fazer legal. Entendeu? Acho que você pode fazer isso na sua justificativa. Aí, e também você colocou ele em outra ordem do que não a ordem do livro. Essa é a ordem que você vai usar? Que você vai analisar ou não? Não, Rodrigo, eu acho que eu fui Pois colocando. aleatoriamente. Aleatoriamente. Então você podia ver com o Howard que ordem é que você vai apresentar, né? Porque se você vai apresentar na ordem que eles aparecem no sumário do livro, né? Que aí eu sugeriria isso aí. Você manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu sugeriria que você apresentasse eles na ordem, entendeu? Até para começar com Independência e Morte, que é o creme de la creme da coisa, entendeu? Então ele não está no começo do livro à toa, né? Essa ordem não foi escolhida pela Alciene à toa, né? Eu acho que essa ordem dos contos pode gerar bom fruto, e aí você pode até fazer uma historinha com eles, criar esse fio narrativo que tem nas análises, porque a sua análise pode ter esse fio narrativo, entendeu? Seria interessante para o leitor conseguir ver, que você também chama a atenção do leitor, para o leitor ir para o livro, para o leitor ir para o livro, que o livro é o mais importante, entendeu? Então aí você consegue fazer essa questão também, né? É uma sugestão que eu dou, mas às vezes tem outro porquê. Aí, se, por exemplo, você e o Howard chegar à conclusão, não, essa sequência tem um porquê. Aí esse porquê você justifica. Você coloca na justificativa, olha, essa ordem tem um sentido de ser. Entendeu? Agora, se não tem um sentido de ser, ele deve aparecer na ordem do livro, né? A meu ver.
E aí, essa questão do problema partir da onde vocês perceberam. Você percebeu o problema quando você estava lendo os contos. Você percebeu, você colocou. Mas, professor, as teorias do conto não estão dando conta dos contos desculpa o trocadilho, mas mas não estão dando conta das narrativas da Alciene, entendeu? Parece que ela está fazendo. Então, quer dizer, mostrar isso na sua problemática, que eu acho que precisa dar uma incrementada nessa problemática, mostrar que ao estudar a teoria do conto e perceber e fazer a leitura do conto, perceber que a teoria não, que ela é interessante, mas que ela não estava sendo suficiente para a compreensão do conto, que precisava de ter algo mais. Então, isso é o problema. Essa era a problemática inicial. Você me contou na sua explanação. Entendeu? Então, você colocar isso na súmula é interessante, porque aí, na hora que você apresenta o projeto, a pessoa sabe de onde você partiu. Entendeu? Isso é muito interessante. Essa ideia inicial. Seria interessante você elaborar isso. Uma sugestão que eu dou. Certo? E aí, assim, aí não é eu não sei se é um novo conceito de contística, que você coloca assim, apresentar um novo conceito de contística. Eu acho que é apresentar uma apresentar um novo um novo jeito de analisar. Entendeu? Porque a contística da Alciene já está lá. Ela já está lá. A contística é a epistemologia da narrativa dela. Então, eu acho que é um novo jeito de estudar, de ler, uma nova maneira de ler, de analisar, de interpretar ao professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor Hauer. Acho que ele está com problema lá. Acho que ele está com problema na internet. É. Ótimo. Tá bom, professor. Já estou aqui terminando já com a Fabiane. Então, eu acho que essa questão, não sei, vê aí com o professor Hauer, essa questão do problema, né? Apresentar um novo conceito de contística, não sei. Eu acho que é uma maneira de ler, uma maneira de analisar, de interpretar, de perceber essas camadas todas da história, né? Que eu acho que seria interessante, né? A metodologia está excelente. Olha, eu acho que você já está aí com a receita de bolo pronta, né? E como eu já falei, as suas referências já te qualificam. Só das suas escolhas de referência já te qualifica para isso, porque mostra que você está interessada e que você vai pesquisar. Já está pesquisando, na verdade. Né? Então, e um temaço, uma coisa muito original, parabéns para o professor, parabéns, uma temática original, assim, aquela ponta de inveja boa do pesquisador, né? Que é muito interessante, uma ideia assim, se eu for fazer aí certinho, vai virar uma senhora de uma tese. Parabéns. É isso.
Posso Eu falar? sei, professor, fica tranquilo. E eu gravei tudo, viu, professor? Pode deixar. Rodrigo, posso falar um pouquinho? Pode sim. Meu maior problema hoje é a questão da semiótica, porque não que ela é um problema, mas ela é apaixonante. Apaixonante e eu tenho medo assim de jogar muita semiótica, sabe? Porque eu tô apaixonada pela semiótica. Nossa, Imagina. demais. Eu nunca tinha estudado semiótica na minha vida. E o professor Howard permitiu que eu conhecesse e descobrisse a semiótica. Eu estou fazendo aula, você tem uma ideia, Rodrigo? Quando o professor falou que eu teria que colocar semiótica, né? Porque no começo não tinha essa teoria. Aí ele falou, eu acho melhor você colocar tal. E eu falei, nossa, meu Deus, eu comecei a pesquisar umas coisas, falei, vou ter que procurar uma aula. E aí descobri uma aula lá em Campo Grande, o professor me aceitou como aluno ouvinte, estou fazendo desde Que agosto, legal. toda quarta-feira à tarde, tarde inteira, toda quarta-feira não falta uma. Estou fazendo aula com eles, agora a gente já está entrando no Silberberg, né, que é aquele, eu te falei, do desdobramento do Greimas, do Semiótica das Paixões, então, assim, é apaixonante. Hoje, você tem uma ideia, é tão apaixonante que eu não consigo mais, quando eu vou ensinar para os meus alunos leitura, a gente vai trabalhar com leitura, eu não consigo ensinar sem pensar na semiótica, Eu sabe? imagino. Você pensar no todo do texto, do significado, somente ali, sabe? Porque ela é estrutural, Eu estruturalista. imagino. E é bem interessante. Então, para mim, não sei se seria um problema agora. Sim. Acho que é um problema bom. Um problema bom. Excelente. Parabéns, viu? Ok, então, muito obrigada a todos que participaram do Eu agradeço. debate. Acho que já podemos pausar a gravação, então.